Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Neste vídeo vou resolver e comentar a questão número 22 do exame de avaliação profissional, admissão à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 29 de maio de 2021, a versão A do período da manhã. Ora, neste exame, vamos considerar então, no respectivo enunciado, a questão 22. Trata-se de uma questão no âmbito das questões de contabilidade financeira. Estas questões, a resolução das mesmas deverá, quando for o caso, ser efetuada com base no regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, que é constituído por 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, a menos que se refira o contrário. A questão número 22 diz-nos o seguinte. A entidade Vendevelas Limitada celebrou, a 17 de dezembro de 2020, um contrato relativo à venda de 10.000 velas, sendo o valor global do contrato de 25.000 euros, isto IVA não incluído. Portanto, 25.000 euros, 10.000 velas, 25.000 a dividir por 10.000 dá um preço de venda unitário de 2,50 €. O contrato prevê que a entrega das velas seja realizada nos primeiros dias de fevereiro de 2021. A 31 de dezembro de 2020, as velas encontravam-se no armazém da Vendevelas Limitada, estando reconhecidas contabilisticamente pelo seu custo de aquisição, que ascendia a 2,20 € por cada unidade. Na mesma data, apurou-se que o valor realizável líquido das referidas velas era de 2,10 € por unidade. Face ao exposto, e assumindo a inexistência de quaisquer outros inventários, a quantia a figurar no balanço a 31 de dezembro de 2020, na rúbrica Inventários, deverá ser a linha A 25.000 euros, a linha B 21.000 euros, a linha C 22.000 euros ou a linha D nenhuma das anteriores. Bom, esta é uma questão que começamos desde já por identificar qual é a norma contabilística e de relato financeiro que está aqui em causa. Esta é uma questão sobre inventários e, portanto, a norma dos inventários é a norma que é aqui chamada, trata-se da norma 18. Na verdade, o Sistema de Normalização Contabilística, no seu regime geral, contempla as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Sendo que das 28 normas, a norma 18 é efetivamente a norma dos inventários. Já sabemos que as normas de contabilidade, elas tratam de reconhecimento. Reconhecimento é o processo de incorporação dos elementos ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. As normas tratam da mensuração. E aqui está em causa a mensuração. É o processo de atribuição de um valor ao ativo, ou ao passivo, ou ao rendimento, ou ao gasto. E normalmente a mensuração inicial é efetuada ao custo histórico, mas as subsequentes requerem outros critérios, nomeadamente o valor realizável. Entre outros, os vários critérios de mensuração que estão previstos no Sistema de Normalização Contabilística. Depois, as normas tratam da apresentação. A apresentação é efetuada no balanço, a demonstração da posição financeira ou na demonstração dos resultados. As normas tratam também da divulgação.
que requer identificação da informação, depois a prestar nas notas anexas, nas notas às contas. Esta é uma questão, a questão colocada, a questão 22, é uma questão de mensuração, também de apresentação, uma vez que a apresentação será no balanço. Mas por que valor é que vamos apresentar estes inventários? Analisando novamente a questão de exame, nós temos aqui 3 valores. Um deles é aquele pelo qual os inventários vão ser apresentados no balanço a 31 de dezembro. O primeiro valor é o valor que se verifica com a celebração do contrato a 17 de dezembro de 2020, em que ficou definido que a venda de 10.000 velas, sendo o valor global do contrato de 25.000 euros. 25.000 a dividir por 10.000 dá 2,5 € por preço de venda unitário. Este é um primeiro valor, 25.000, uma das possibilidades. Um outro valor é o valor pelo qual estes inventários já estão reconhecidos na contabilidade. Eles foram reconhecidos pelo valor, pelo custo de aquisição. E o custo de aquisição ascendia a 2,20 € vezes 10.000 unidades, 22.000 euros. Essa é outra possibilidade, os inventários serem apresentados no balanço pelo seu valor ou custo de aquisição inicial. Depois temos aqui um terceiro valor. É que na mesma data apurou-se que o valor realizável líquido das referidas vendas, ou das referidas velas, era de 2,10 €. 2,10 € vezes 10.000 velas, 21.000 euros. Ou seja, efetivamente existe aqui uma possível desvalorização destes inventários quando se apura um valor realizável líquido inferior ao valor de aquisição. E nesse sentido, poderá ser reconhecida uma perda por imparidade. A diferença entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. Sabemos que as perdas por imparidade, isto não tem a ver com esta questão, mas vamos a extrapolar um bocadinho porque estamos a comentar e esta matéria poderá ser útil para outras questões. As perdas por imparidade em inventários resultam do reconhecimento a débito na conta das perdas por imparidade 65, concretamente a 65.2 em inventários, a débito, por contrapartida de um crédito na conta 329, perdas por imparidade acumuladas. E nesse âmbito, quando existe uma desvalorização. E a desvalorização existe, efetivamente, quando o valor realizável líquido é inferior ao custo de aquisição pelo qual os inventários estão efetivamente reconhecidos na contabilidade. E também é importante este tipo de conceitos, valor realizável líquido. Estes conceitos, eles estão todos sumariamente destacados no glossário do Sistema de Normalização Contabilística, que pode ser obtido no site da Comissão de Normalização Contabilística. E os vários conceitos que vão aparecendo ao longo das normas, o valor realizável líquido, que está efetivamente na norma 18. Ele é o preço de venda estimado no decurso ordinário da atividade empresarial, menos os custos estimados de acabamento e os custos estimados necessários para efetuar a venda. É o preço de venda estimado. Ora, se esse preço de venda estimado de 2,10 ele efetivamente é inferior ao custo de aquisição de 2,2, efetivamente existe aqui uma desvalorização e uma perda por imparidade. Mas será que o valor realizável líquido nesta questão 22
deverá ser, efetivamente, este valor realizável líquido de 2,1? Ou será que outro valor deverá ser tido em conta e já não se verifica essa mesma desvalorização? É que neste exemplo nós estamos aqui perante a norma contabilística e de relato financeiro 18, a dos inventários. E nós temos aqui três valores possíveis. O preço de venda de 25.000 euros, o custo de aquisição pelo qual os inventários estão reconhecidos, de 22.000, 2,2 vezes 10.000, e o tal valor realizável líquido de 2,1 vezes 10.000 igual a 21.000. Será que nós fazemos um ajustamento de forma a ajustar o custo de aquisição ao valor realizável líquido através de uma perda por imparidade de 1.000, ou será que é pelo preço de venda que nos vamos firmar no valor realizável líquido? Isto é respondido pela norma contabilística e relato financeiro número 18. Ora, consultando a norma 18, e daí é que é importante conhecermos as normas e sabermos que as normas tratam do que eu referi no início. A partir do parágrafo 28 da norma, temos o valor realizável líquido. E há aqui um parágrafo muito importante que vai responder a esta questão e que é o 31. O 31 diz-nos o seguinte: as estimativas do valor realizável líquido também tomam em consideração a finalidade pela qual é detida o inventário. Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de inventário detida para satisfazer contratos de vendas, é o caso concreto, ou de prestações de serviços firmes, é baseado no preço do contrato. Ou seja, o valor realizável líquido detida para satisfazer, ou da quantidade do inventário detida para satisfazer contratos de vendas, é baseado no preço do contrato. Isto significa que, face ao parágrafo 31 da norma 28, o nosso valor realizável líquido não serão os 21.000 euros, mas sim os 25.000. E os 25.000 porque a entidade efetivamente firmou um contrato relativo à venda de 10.000 euros, de 10.000 velas, sendo o valor global do contrato 25.000 euros. Isto está afirmado, é este o valor que será tido em conta como o nosso valor realizável líquido, que é superior ao valor do custo de aquisição. E como é superior ao valor do custo de aquisição, 25.000 superior a 22.000, não há aqui qualquer desvalorização, pelo que não haveria qualquer perda por imparidade. Então, vigora no balanço o valor do custo de aquisição. Não havendo qualquer desvalorização, sendo o valor realizável líquido acima do custo de aquisição, é o custo de aquisição que vai naturalmente figurar no balanço, porque foi por esse valor que também foi reconhecido do ponto de vista contabilístico na contabilidade. Efetivamente, se o valor realizável líquido é menor que o custo de aquisição, aqui vai haver uma perda. E essa desvalorização do inventário efetivamente gera uma perda por imparidade pela diferença entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. Se o valor realizável líquido, como é o nosso caso, de 25.000 euros, estamos a ser orientados pelo parágrafo 31 da norma 18, é superior ao custo de aquisição, vamos manter o custo de aquisição como o valor a ser colocado no balanço. Esta entidade, quando preencher o seu balanço referente a 31 de dezembro do período de 2020, no ativo corrente, os inventários fazem parte do ativo corrente, será colocado 22.000. Então esta é a resposta correta, manter o custo
de aquisição, já que o valor realizável líquido, por referência, é bem superior, 25 mil euros, e portanto não há qualquer desvalorização, o que significa que a resposta correta à questão em causa são os 22 mil. Então, no exame, face ao exposto, assumindo a inexistência de quaisquer outros inventários, a quantia a figurar a 31 de dezembro de 2020 na rúbrica Inventários deverá ser a linha C, 22 mil euros. Resposta correta, a linha C, 22 mil euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.